Boa noite, gente. Boa noite. Estamos começando a 10ª aula de Bereshit, desde o início. Hoje, se Deus quiser, a gente vai terminar a Parashá Bereshit e começar depois a Parashá Noah, ainda dentro do livro de Bereshit, se Deus quiser. Nossa 10ª aula. Vamos então prosseguir. Antes eu vou recapitular um pouco a aula passada. A aula passada foi sobre a descendência de Caim. A gente viu que pelo que Caim faz uma cidade e pelos nomes dos descendentes de Caim, a gente vê o que acontece com essa cidade. Que de forma geral a humanidade vai se desconectando de Deus, começa a achar que ela é independente na cidade, pode resolver as coisas por ela mesma e acaba esquecendo Deus e caindo no materialismo, esquecendo do espiritual, coisa que é a característica de Caim. Caim vem de Kinyan, de aquisição. Então, ele é muito apegado ao material. Isso é meu, agora pertence a mim. E não lembra dos outros ou de Deus. Essa é a ideia. E a gente vê que num determinado momento que a geração está, através das descendências, vai caindo de nível, as pessoas tentam voltar um pouco às origens. Mas eles não conseguem. Por que eles não conseguem? Porque a outra família, que, além de Caim, que deveria existir no mundo, que seria a família de Hevel, não existia, porque Caim matou Hevel. Então, o que teria equilíbrio no mundo seria o próprio Hevel, só que como não tinha esses descendentes, então não tem. E aí a gente vê que tem uma família que é os filhos de Lemer com as duas esposas, que tem 4 filhos. A gente vê que cada filho ele tenta copiar um pouco Hevel, a característica, a forma de ser de Hevel, mas a gente vê que não dá certo, porque eles não são Hevel, eles são Caim. A gente vê, por exemplo, que Hevel, ele foi junto com Caim, os primeiros sendo uma mulher, mas ele foi a primeira pessoa a ser um pastor de ovelhas, e o primeiro filho deles foi pastor de ovelhas, ou seja, eu quero ser a mesma coisa, mas a gente vê que em vez de ser amigo ou liderar as ovelhas, ele transforma a ovelha em comércio, em economia, né? Ele senta, Yoshev, Oilum Mikne. A ovelha deixa de ser o Etzon, ou seja, o pastor, o amigo do Tzon, ele vira Mikne, aquisição, posse, dinheiro. E depois a gente vê que o Hevel, ele foi o primeiro a tocar instrumento, porque o pastor precisa do berrante E aí o outro pega o berrante e fala, por que a gente não transforma esse berrante em música, em arte? A arte pela arte. E ele foi o primeiro a tocar instrumentos musicais. Ou seja, você desvincula o todo da perfeição que Hevel tinha e separa em categorias, perdendo talvez a essência que tem na coisa e formando uma coisa vazia, uma ciência vazia. Né? Você tira... Tem uma discussão sobre o que é estética, por exemplo, hoje em dia. Mas ética e estética são 2 palavras parecidas, mas uma hora teve algum momento da humanidade que a ética e a estética elas se viraram 2 coisas independentes e não uma coisa só. Ou seja, existe por fora e por dentro. Deveria ser uma coisa só. O que é o belo? O que é o bonito? São coisas que hoje são discutidas. E você transformar em música o que você faz para fazer bem para os animais é o início da desvinculação e separar em categorias. Então, depois a gente vê que o primeiro a usar instrumentos para o trabalho também foi Hevel. Porque para você tirar a lã da ovelha, você precisa de uma tesoura. Então, o Hevel também foi o primeiro a usar instrumentos, alguma ferramenta para o trabalho. Vamos falar assim, não, mas Caim também, para arar a terra, ele precisava do arado. Mas a gente vai ver aqui no final da Parashá que o arado ainda não tinha sido inventado. Quem vai inventar o arado é Noah. Ou seja, o Caim fazia com a própria mão. Mas não dá para tirar lã da ovelha com a própria mão. Tinha algum tipo de ferramenta. Então a gente vê que o Tuval Caim, que é o terceiro filho dessa família, ele transforma a ferramenta de trabalho que Hevel inventou em armas. Em metal, em baseio, em armas, para trazer a maldade para o mundo e aumentar a violência e ser mais fácil matar. É o caminho de Caim, no final das contas, sim? E a gente vê, eu fiquei pensando, a gente vê que Hevel era bonito. Mas a 4ª filha dessa família é Naamá, que é a beleza, que é um entretenimento. A gente vê que a família do Caim constrói a civilização, que é baseada na economia, na cultura, na tecnologia e no entretenimento. São as 4 coisas que veio dessa família para o mundo.
Mas essas 4 coisas desvinculadas de Deus. Então a gente vê que Hevel era bonito, eu fiquei tentando pensar em algum lugar, achei uma alusão, não sei se é verdade, mas fala no final de Mishlei, em Eshet Chai, na Mulher Virtuosa, Sheker Achen, Vehevel Ayofi. E Shairat Hashem Hititala, né? Talvez é isso. Ou seja, Sheker falsa é a Hen, a graça, a gente vai ver graça daqui a pouco. Vehevel, Ayofi, o Hevel é a beleza. Hevel a gente traduz como futilidade, mas Hevel é o Hevel, Ayofi. E Shairat Hashem, a mulher que teme a Deus, Hititala. Ela é elevada, ela é louvada. O que é esse Hit? Que está escrito Sheker Ahen, Vehevel Ayofi, e Shairat Hashem Tithala. A mulher que teme Deus é louvada, e não Hititala, ela é louvada. O que é esse ela? Tem alguns comentários que dizem que o ela não é sobre a mulher. O ela é referente ao Ren e a Yofi. Ou seja, a falsa é a graça. E Van é a beleza. A mulher que teme o Deus, a graça e a beleza é louvada, é elevada. Essa é a ideia. Ou seja, não que a graça e a beleza são coisas ruins e vãs no mundo. Óbvio que não, são muito importantes com muitos propósitos. Mas quando vem acompanhado do temor a Deus. Mas quando desvinculado de Deus, é falso. Então a mulher que teme a Deus, ela consegue resgatar tudo que existe no mundo e elevar. Ela é Tithala. A gente vai ver daqui a pouco a descendência de Shet, vai ter uma pessoa chamada Mehalelel, que louva a Deus. Louva a Deus, né? Então esse Ititala, ela vai ser elevada, a gente vai ver daqui a pouco. Então recapitulando, é mais ou menos isso. Então a gente vê que toda a descendência de Caim tem um denominador em comum. Ou seja, existe um interesse, uma ideologia nessa família. Que mesmo que eles querem fugir, acaba caindo nisso. Que é o dinheiro. Eles querem sempre Cain, adquirir. É o dinheiro, a posse, propriedade material. Sim? É o dinheiro. Ou então a gente podia falar materialismo. Sempre cai nisso. E o Hevel deveria ser o espiritual. Sim? Mas está faltando isso no mundo. Então a gente vê, vamos voltar um pouquinho então. Vamos ver no capítulo 4. Desculpa, calma, um segundo. Aqui. Capítulo 4, vamos ver o versículo 25. Kaf Rei. Voltar um pouquinho só? Vai dar moda. Então depois, quando está faltando então o Hevel no mundo, o Adão fala assim, eu preciso então resolver o mundo. Não pode só ter Cain, que não foi isso que Deus programou. Precisa ter um Hevel. Equilibrar. Então é isso. Então Adão ele tem um Od, um outro, né? Etistó, de novo com a sua esposa, Vateled Ben. E tem um filho. E aqui é o primeiro filho chamado Ben. Ben vem de construir, ou seja, desse filho vai ser construído o mundo. E a gente viu que toda a ideia do Adão, lá no início, era criar um Ben Adão, um filho do Adão. E quem é o Ben Adão? Quem é o Ben Adão é o Mashiach. A gente viu que a ideia, existe o Adão, existe o Ben Adão. E nós, seres humanos, somos entre Adão e Ben Adão. Ou seja, Adão só foi o Adão, mas ninguém foi Adão no mundo. E Ben Adão vai ser o Mashiach. Ele está no meio. E aqui nasceu o Ben. Ou seja, a primeira vez que o Adão produz... Ele não é o filho do Adão, é o Adão, o pai dele. Ele tem um Ben. Talvez aqui é a linhagem que vai vir então a salvação e Mashiach para o mundo, é o propósito do mundo, que é o homem se fazer, que a gente viu no último dia da criação. Lá só, o homem se completar, vem daqui então. Então isso, ele trouxe um Ben, Vatikrat Moshet. O nome é Shet. Shet é de botar, né? Colocar. O Shet é de tastit, de base, infraestrutura. É a base do mundo. Ou seja, essa edificação que vai vir para o mundo, que vai ser o Mashiach, o Messias, o Salvador, que vai transformar o mundo todo no seu propósito. Ele tem um Shet, a pedra fundamental, vamos dizer assim. Né? Como a gente fala da pedra fundamental que fica no Harabait, é a Shtia. Shtia, Shet, também é o mesmo radical. Pedra fundamental. Então é o que? O fundamento do mundo. Que Shat li Elohim zera her, que Deus ele me deu uma outra zera, uma outra semente. A her, diferente do Cain. Ou seja, agora que vai ter descendentes com outra característica. Tachat Hevel. Agora, mas ele é o que? Tachat Hevel, no lugar do Hevel. Já que não existe Hevel, um outro. Aí eu falei aula passada, no final da passada, a pergunta, mas calma aí.
Para que um outro Evel? Se o Evel morreu pro Caim, vai ter outro Evel, vai morrer de novo pro Caim. Então a gente vai ver que esse Hevel não é um Hevel, ou seja, o Shet não é um Hevel. E sim é um Hevel 2.0. Ou seja, é uma versão aprimorada do Hevel que existe, agora vem imbuído neles programas e ferramentas, antivírus, sei lá, que consegue se proteger do Caim. Que aí você vai dizer, Tachat Hevel que era igual Caim. Por quê? Porque o primeiro matou Caim. E esse, então, é o Hevel que não morre pelo Caim. E a gente viu toda a questão de morrer pelo Caim, que foi a ideia que o Caim falou, o que o nosso pai vai contar pra gente? E levanta e ele fica com pena do Caim e fala, é verdade, vou ficar com pena, vou passar a mão. E morre. O Shet não, o Shet é mais inteligente. O Shet é mais esperto. O Shet não cai nesse papo furado. Então ele sabe o propósito e não vai morrer pelo Caim se for o caso. É a ideia do Shet. Então é isso. E assim acabamos o capítulo 4, vamos começar agora, embora, o capítulo 5, Rei. Então, Zé Sefer Toledot Adam. Então, vai voltar agora, acabou a história toda. E agora vai meio que resumir. Lembra que contou toda a criação do mundo. Aí depois fala assim, Vê Zé Toledot Adam. E essas são as gerações do homem. Aí começa a recontar. Não é Zé. Ele Toledot Adam. Capítulo 2, não é isso? Tá? Vai falar certo. Capítulo 2, depois do Vaihulo. Aqui, capítulo 2, passou 4. Ele é todo a chamar em Vearetz, ou seja, e essas são as gerações do céu e da terra. Então contou agora do Adão e fala, e essas são as gerações do homem. Mas lembra que a gente falou lá na aula que a palavra ele vem separar, vem excluir tudo que aconteceu antes, senão deveria estar escrito vê ele, e essas. Mas como está escrito ele, é tipo, esquece tudo e vamos recomeçar do zero. E naquela a gente explicou por que é Toldot, gerações, é de Toled, de parir, de criar. Ou seja, porque vem separar que até então Deus cria. E da partir de agora, ele é Toldot, esquece tudo, e agora é o homem que cria. Ele é Toldot Shamayim Vaaretz, ou seja, o céu e a terra que vão criar o que é contado nesse segundo capítulo. E agora a gente está Zé Sefer Toldot Adam. Agora então vai contar, ou seja, o que o homem criou, o que esse Adam que Deus criou, o que ele próprio criou agora. Lembra que a gente falou quando o Havala virou mãe, agora da associação de Deus na criação do mundo? Então, o que saiu deles? Aí vai agora meio que resumir, mas vai continuar agora indo direto para o ponto. O que é importante aqui. Sim? Mas se a gente pegar no capítulo... Negócio importante, já esqueci isso, é muito importante. Se a gente pegar no capítulo 2, versículo 4, a palavra Toldot, a gente vai ver que a palavra Toldot, ela, como a gente fala no hebraico, malé, ela está completa, completona. Querendo dizer o seguinte, que o Vav, que o O de Toldot, os dois O's, Toldot está com Vav. Que na regra gramatical não precisa ter o Vav, podia ter só um pontinho. Mas aqui está com os dois Vav, ou seja, é Toldot completa, ou seja, todo o potencial do céu e da terra criou Adão, completo. Se a gente for para esse Toldot, esse é Toldot Adam aqui agora no capítulo 5, só tem o primeiro Vav, e não mais os dois. Ou seja, não é tão perfeito como a criação do Adam Arishon. Sim? Então a gente vai ver o seguinte, que no Tanar todo vão ter várias partes que vai chegar ele Toldot, e essas são as gerações. Tem algumas vezes. Tem Abraham Avinu, Ismael, Esav, Yitzhak, Yaakov, várias vezes. Se eu não me engano, são 15 vezes que tem no Tanar essa expressão Toldot. Sim? Das 15 vezes, 16 vezes, eu acho. Se eu não me engano, das 16 vezes, 13 falta um O. Falta um dos dois, ou do início ou do final. Seja algo meio termo. Está no meio da criação, entre Adam e Ben Adam. Sim? Uma vez só, não tem nenhum dos dois Vav. Que é Toldot Ismael. Não vai ter nenhum dos dois Vav. Quando chegar, a gente explica. Tá? Não vai ter nenhum dos dois Vav. E tem duas vezes no Tanakh que tem os dois Vav. Uma é no capítulo 2, que é a criação do homem. E a segunda é lá em Megilat Ruth, no último capítulo, quando fala, é só Toldot Peret, né? Que vai contar a genealogia de Davi da Mel, chega e nasceu Davi da Mel e termina Megilat Ruth.
seja, então a gente vê que os dois Todot, que o mundo criou perfeito, que é o propósito do mundo, Adam Arishon e David Amelech. Não é à toa que tem Midrash que fala que Adam Arishon deu vida para David Amelech, Adam pode dizer que o Aleph de Adam é Adam, o Daled David e o Mem é Mashiach, é a geração. Quando vier a Mashiach vai dizer, essa é a Todot do Mashiach, né? Vai estar completo o Todot. Talvez essa seja a Todot do mundo, da história mundial, vai estar completo. Então aqui é o Todot meio termo, tá? Capenga. E assim vai ser o Tanar todo, até Ruth. Tá, então vamos lá. Vezes é Todot Adam, Beyom Bara Elohim Adam, Bidmut Elohim assaltou. E aqui está relembrando que Deus fez o Adam, o homem, Bidmut Elohim, com a aparência divina, com as características divinas. Qual é, sem entrar muito nesse tema, que poderia ser aula só sobre isso, o que quer dizer que é a imagem e semelhança de Deus? Que da mesma forma que Deus ele consegue ser um criador e o resto é criatura, o homem também consegue virar um criador. Tá? Ou da mesma forma que Deus controla todas as forças que Ele criou no mundo, que Ele se manifesta pelo nome Elohim, o homem agora, ele é o responsável, falei isso na outra aula, é o responsável por todas as forças que existem no mundo, e o mundo depende do ser humano. Então esquece, ele é Todot, agora é Deus. Então é isso, Bara Elohim, Adam, Bidmut Elohim, Assaltó. Então o homem era feito a imagem de Elohim, de Deus, alguma coisa muito elevada, diferente de todo o resto da criação. Mas será que todos os seres humanos são feitos à imagem de Deus? Então vamos ver. Porque até então todos que foram ditos que nasceu esse, nasceu aquele, não foi dito que foi criado a imagem e semelhança de Deus. Foi escrito engravidou, que é importante, e pariu, e teve o filho. Então talvez só disse lá porque tipo, você aprende para todos os outros, mas vamos ver. Então, Bidmut Elohim assaltou. No verso 2, Zaharu nekavá bará, veivarei rotam, veikrat shemam adam, beyom baram. Macho e fêmea criou e abençoou eles e chamou o nome deles de Adam no dia que criou. Shemam Adam, né? O nome deles, Adam. O Adam era um só quando foi criado. Vai rir e viveu Adam, Shloshim u'miat shana, 130 anos, vai oled, e pariu. Agora não está escrito Vatahar Vaioled, né? Engravidou, porque a essência já existia antes. E só pariu. Bidmut Ketzalmo. Bidmuto Ketzalmo. Ou seja, aqui é o primeiro ser humano, então o único que diz que nasceu também a imagem e semelhança de Deus, além de Adam Arishon. Vaikrat Shemo Shet. Ou seja, esse Shet que criou, ele também é a imagem e semelhança de Deus. Filho de Adão. Filho de Adão. Caim, não. Todos os descendentes de Caim, não. Os descendentes de Shet, sim. Imagem e semelhança de Deus. Então a gente vai começar a procurar o que essa família de Shet vai trazer para a humanidade que não tinha Caim. Qual é o Inyan? Qual é o assunto? Qual é a ideologia que tem nessa família? Vai Krat Shemoshet. Vai o Yemei Adam, Acharei Olidot Shet Shmona Meot Shana. Eu vou passar rápido essas frases, mas ele viveu depois de 180 anos que teve Shet mais 800 anos. E vai Oled Balim Banot, e teve outros filhos. Não é que ele só teve Shet e Caim, teve vários outros, homens e mulheres. Mas a Torá só contou pra gente de Hevel, de Caim e de Shet. Por quê? Porque é o que é importante para a história aqui. Para a humanidade, o que a gente precisa tirar de Mussar são esses nomes, são essas pessoas. Depois todo mundo vai morrer também no dilúvio. Só vai viver um descendente de Shet chamado Noah. Não importa. Mas quantos filhos Adão deve ter tido? Muitos. Banim ou Banot, filhos e filhas. E cada um desses teve seus descendentes, e por aí vai, tá bom? A gente vê que eles vivem muito, né? Muito mais do que a gente. Ele viveu 930 anos, assim, né? Então, qual a ideia? Vai ter quem explica que como Adão ele foi criado de próprio Deus, ele foi formado por Deus e não por um outro ser humano, ele tinha forças muito maiores do que a gente. E os descendentes dele também, mas vai se enfraquecendo com o tempo. Tem quem diga isso. E quando tem o dilúvio, corta pela metade o tempo. Então Tom vivia 1000 anos se fosse perfeitão, mas na verdade é um pouco menos, na média. Depois vai para 500 anos, depois do dilúvio. Até que vai ter depois a Torre de Babel, vai virar 250 anos. Depois, na época dos avós, 125 anos, 120 anos. Ou seja, vai diminuindo ao tempo. O Rama traz até que a ideia é que o ar se alterou no dilúvio, ou seja, começou a ter mais doença no mundo, a pessoa não aguentava mais tempo. Tá. Vai ter outra explicação que vai dizer, não, que todo mundo sempre viveu 70 anos, 120, por aí.
esses que a Torá dá o nome que viveram muito, que são especiais, são pessoas especiais. Vai ter quem diga isso, só esses viveram muito, não todo mundo. Sim? Mas claramente na época de Jacob as pessoas já não viviam muito. Qual é a prova disso? Que Jacob tinha 130 anos, ele vai para o Egito, vai encontrar o faraó, e a primeira coisa que o faraó fala: quantos anos você tem? Você é muito velho. Ou seja, não é normal. Aí vai dizer: não, viu? Só os patriarcas que eram muito tzadikim que conseguiam ver muito, porque quem é tzadik consegue viver muito. Mas não é o normal. Tem opinião assim também. Ou não, ou que foi decaindo a geração. Tá, tem essas duas opiniões, não vou decidir. Tá, deve ter outras opiniões também, essas que eu sei. Então, Shet, tá? E Adão viveu 930 anos porque era para viver 1000, isso é conhecido, não é aqui o simples da Torá, mas quando nós sabemos que deu 70 anos para David Amélia, que ia morrer com 3 horas de vida. Tá. Então ele viveu 70, David Amélia viveu 70 anos e 3 horas de vida, tá bom? Coisas muito profundas aqui, não é o tema não. Vamos lá. Vai o Kolemeadam, então é isso. Todos esses números também não são à toa, é tudo aqui nomes de Deus, permutações de nome de Deus. Todos os números que trazem aqui das idades não é nada à toa também, mas não vou entrar nisso. Vai Rishet Hamesh Shanim Umiat Shana. Então, tinha 105 anos, a gente vê que 130 anos, 105 anos, quando eles tinham filhos. Ou seja, a média mais ou menos com 100 anos que eles têm filhos, tá? Vai olhar de Tenosh, e ele tem um filho chamado Enosh. Tá? Então, por que é Enosh? Enosh é o singular de Anashim. Anashim, pessoas, ser humano. Então, nasce o Enosh. Agora não está escrito Betzalmok de Mutor, né? Já imagens semelhantes. Então, o Enosh, o terceiro descendente, né? Que tem Adam, Shet, Enosh. O neto de Adam Arishon, da família do Shet, chama ser humano. Tá? Essa é a ideia. Agora a Torá vai querer contar o que faz esse Enosh. Depois, quem está acompanhando vem em português para traduzir os números. Não, agora é importante o que eu vou dizer. 8. Vai rir o Kolemei Shet Teisser Shana, Veteshem El Shana, vai amor. Tá. 9. Vai rir Enosh Teshim Shana, Voledet Keinan. Já falou do Enosh antes, né? Isso. Desculpa. Do Enosh falou no capítulo 4, versículo 26. O Leshet Gamu Yulad Ben, ele também teve um Ben, também é chamado aqui com o nome de Ben, ou seja, que de Enosh vai vir a humanidade, a Mashiach, vai Krat Shemo Enosh, Az Ochal Korah Beshem Hashem, e aí ele começou a chamar em nome de Deus. Querendo dizer o seguinte, que até Caim, tudo que foi acontecendo foi esquecendo o nome de Deus, esquecendo Deus, a gente viu isso aula passada muito bem. E a pessoa que resgatou Deus no mundo, vamos voltar a falar de Deus, é Enosh. Ele começou a falar o nome de Deus. Tá? Essa é a ideia. Beshem Hashem, tá? Então ele voltou. Então a gente vai começar a ver aqui que a descendência de Shet se importa com Deus, com a espiritualidade, tá? Em outras palavras, a gente vai ver que se importa com a sabedoria, não com a riqueza, mas com a sabedoria. E a sabedoria não é uma sabedoria igual hoje em dia, tipo da filosofia desvinculada de Deus, e sim é uma sabedoria de vida, igual a árvore da vida, a árvore da sabedoria, que você, tipo, a árvore da sabedoria do bem baixo, você começa depois da árvore da vida, ou seja, conectada com Deus. Então, ele começa a trazer de novo o nome de Deus que eu tinha esquecido. Mas os nossos sábios são muito duros contra Enosh, que fala que na geração de Enosh começou a vodazará, a idolatria. Então a idolatria... Calma, não, tudo bem. Idolatria, ela começa aqui, tá? Mas calma aí, ele começou aqui a resgatar uns deuses, muito bom. Fala agora que ele é o primeiro idólatra da história? Sim. Qual é a ideia aqui? É o que eu falei no final muito rápido, então é um assunto importante, tem que explicar direitinho. A gente já viu que a diferença, vamos dizer assim, teológica, a proposta que existe no judaísmo, diferente de todas as religiões do mundo, é você não botar em escala os valores divinos, as características, as virtudes, o que é melhor, o que é pior. Ou seja, o amor o que para você é o objetivo do mundo? O amor. O que para você é o objetivo do mundo? A justiça, a paz. Ou seja, cada um tende a priorizar uma coisa no mundo. E o judaísmo não, acha que é o monoteísmo, ou seja, tudo foi criado por Deus, tudo está na mesma escala, e a gente tem que fazer todos juntos. Ou seja, a Torá ela te dá as ferramentas de você conseguir juntar tudo
e fazer todos ao mesmo tempo. Conseguiu utilizar tudo. Ou seja, é você unificar todas as características divinas e aí você chega muito mais perto do que é Deus. E uma vez que você desvincula essas características em entidades diferentes ou em níveis, isso é mais importante, isso é menos, é a origem da idolatria. Então, por exemplo, o que os idólatras faziam? Tem o Deus da guerra, que é o Deus da justiça, e tem o Deus do amor. Tem o Deus da paz, tem o Deus por aí vai, tá? Por exemplo, adiantando um pouco que eu vou falar adiante, por exemplo, Tuval-Cain, que é quem inventou as armas. Sim? É o cara que inventou as armas. Os gregos têm um deus chamado Vulcain, que em português fica vulcano, que é o deus do fogo, que é o deus das armas. O deus das armas tem o mesmo nome do Tuval-Cain, que é o homem que criou as armas. Só para começar a pensar um pouco nas coisas aqui. Ou seja, que as pessoas começaram a pegar exemplos muito importantes de antigamente, que eram pessoas extremamente sim poderosas, que eram muito próximas de Adão e Eva, viveram muito. A Torá cita eles, são pessoas com muitas forças, e transformaram em divindade, exemplificando uma característica divina. E aí você começa a idolatria. Sim? E a gente vai ver que muito na literatura nórdica, grega e outras mais antigas, Babilônia, Síria, muitos dos deuses deles têm nome de alguma pessoa que viveu até o dilúvio, parecido. Ou até a Torre de Babel. Muitos são inspirados nessas pessoas que a Torá está contando aqui. Ou seja, como eles se afastaram tanto de Deus, você resgatar a essência é muito difícil. Então você resgata o que você pode. Mas ao você resgatar alguma coisa, a ideia é que ele começou a chamar o nome de Deus, mas não terminou de chamar o nome de Deus. Ele começou a ideia de resgatar Deus. Mas se você só começa e não termina, quer dizer que é parcial. Se é parcial, é idolatria. Porque não é inteiro. Diferente de Avraham Avinu, falar, Avraham chamou o nome de Deus. E o que vai ficar? Ele chamou, ele completou, ele trouxe Deus para o mundo com todo o seu conceito verdadeiro. Mas qualquer coisa que você começa a... Mas é bom o Enosh, que de algum lugar você tem que partir. Se não tivesse Enosh, não teria Avraham Avinu depois. Ou seja, que as ideias vão se aprimorando. E para essa época do mundo, a idolatria é um avanço para o mundo. Traz o mundo mais perto de Deus, embora muito colocado por muitos contras também. E aí o mundo vai se aperfeiçoando até chegar um Avraham Avinu, que é descendente de Enosh. Tá? Essa é a ideia. Então ele começou então a idolatria. Então a gente vai dizer que o Enosh é o primeiro religioso que existe no mundo. Ele inventou a religião. E qualquer religião inventada por um ser humano é uma idolatria. Porque não é... Sim? Porque a religião ela só passa a não ser mais idolatria uma vez que Deus se revela para o ser humano. E não que o homem começa a teorizar o que é Deus. Ou seja, se o homem ele precisa fazer com o próprio intelecto dele entender o que é Deus, quer dizer que o ser humano já está longe de Deus, que não tem mais uma conversa. Lembra que Adão, que Caim eram profetas e conversavam com Deus? Não tinha esse problema. Agora as pessoas já não são mais profetas. Já estão desligadas de Deus, já esqueceram Deus, e agora eu tenho que resgatar. Como eu vou ter que ser um profeta? Eu tenho que criar os meus métodos para conseguir chegar lá. Mas isso é uma idolatria. Você entendeu? Mas gerações depois alguém vai conseguir virar um profeta de novo. E a gente vai ver que a particularidade do povo judeu no mundo é a facilidade de ser profeta. Essa é a diferencial do povo judeu de todos os outros povos. A facilidade de ser um profeta. Tá? Essa é a ideia. E essa família tem uma facilidade mais do que Caim de ser um profeta, da família de Caim de ser um profeta. Então é isso, ele só começou. Eu ia falar mais uma coisa. Esqueci. Tá, acho que ficou claro mais ou menos do jeito. Começou a... sim. Falei da religião. Isso. Então ele começou a buscar religião. E aí começa as doutrinas e a diversidade de opiniões e de deuses no mundo começa a partir daí. Vai piorando. Maimonides ele conta intensamente. Mas a ideia é que o Enosh, que começou a fazer a idolatria, era a terceira geração da humanidade. Adão, Shet e Enosh. Por que a terceira geração? Porque a terceira geração é aquela já desconectada da primeira geração. Ou seja,
A primeira geração é Adão. Adão não tem dúvida, ele fala com Deus, foi criado por Deus. Ele nasceu com 20 anos, né? Do nada, Deus me criou. O filho dele é o filho de Adão. Tem uma conexão. Agora, o neto já existe uma ruptura. Então, sempre a terceira geração é ruptura. É igual brincam, né? Que falam que a primeira geração é o Shomer Mitzvot, é quem guarda as mitzvot. A segunda geração, os filhos deles, é Shomer Masorah, que guarda as tradições. A terceira é Shomer Atzair. A terceira já... Tem ninguém do Shomer pra isso. Tomara que tenha. A terceira é laica já. A terceira já não guarda as tradições. Já não vai na sinagoga, já esquece, não aprendeu. É a família do Shomer, né? Que a gente conta. Mesma coisa aqui. Cai muito rápido, senão é passada essa tradição de... isso é o perigo. O perigo educacional da maioria dos pais que fazem tshuva, né? É exatamente esse, que você faz, aí depois tem que passar para outras. Não tradição, um desafio. Vamos lá, então é isso. A terceira geração, existe uma ruptura. Então vamos continuar. E aí então a gente está no 9. Vai rir Enosh, Teshim Shaná, com 90 anos, ele nasce Keinan, é um filho dele. E esse nome Keinan é muito parecido com o nome que já apareceu até agora, Cain. Keinan, o Nun sempre é diminutivo. Keinan é o pequeno Cain. É o pequeno Cain. Por que pequeno Cain? Que então é a primeira pessoa que consegue lidar com a força de Cain que existe no mundo e começa a diminuir essa força, começa a diminuir Cain. Tá? E a ideia é da mesma forma que os descendentes de Caim começam a chamar os descendentes com o nome de Hevel, para conseguir pegar um pouco de Hevel, os descendentes de Hevel também começam a tentar pegar um pouco do Caim para eles. E é o Keinan, ou seja, ele pega um pouco do Caim e começa a suavizar essa aquisição, esse materialismo. Começa o trabalho da família de Hevel. Vai Enosh אחרי יולדו את קינן 15 שנה, משכיזן 215 anos, vai banim banot, 200. E todos têm banim banot, mais filhos e filhos, mas não é importante agora. Vai o colemei Enosh 5 שנים ו900 שנה, 905 anos, tá. 12. Vai Keinan 70 שנה, com 70 anos, Voledet Mehalalel. Então ele tem o Mehalalel. Mehalalel é de Halel, de louvor. Glorificar ele, Deus, o que louva a Deus. E agora finalmente tem alguém aqui que louva a Deus. Não só diminui a força de Caim, não só tenta inventar uma religião, mas já consegue agradecer a Deus. Deus, obrigado. Lembra que o pior pecado de Adão e Arishon foi não reconhecer a bondade de Deus? E aqui pela primeira vez tem alguém que começa a louvar a Deus no mundo. Olha como Deus é bom, como é poderoso, como ele começa a falar bem de Deus. E esse nome é Halalel, já é o primeiro nome aqui que aparece na Torá, muito parecido com o nome judaico. Mehaleleu com Yehudá. O que é Yehudá? Agradecer. Mehaleleu, louva a Deus. Talvez aqui está começando a ter um prelúdio do que vai vir da descendência. O que essa descendência está se tornando? Porque vai nascer um Yehudá deles. O primeiro que agradece a Deus mesmo. Mas ele começa a louvar a Deus. Interessante que Mehalalel é muito parecido com o nome que já apareceu também na descendência de Caim. Mehuyael. Mehoyael era que a gente falou que é o que apagou o nome de Deus. E aqui o Shet tem o Mehalalel, do que louva a Deus. Deixa eu ver que todos os nomes de Shet tem uma contraposição em Caim, os nomes, sim. Tá? Mehalalel. Vai rir quem na Harayolidot Mehalalel era bem Shaná, Vishmone Meot Shaná, mais 840 anos, Valid Banim Banot. Teve filhos e filhas. 14. Vai o Roleme Kenan, Nesser Shanim, Vetesha 910 anos. E morreu. Todo mundo quando termina e morreu, vai a morte. E morreu. E morreu. Tá? 15. Vai rir Mehalalel Hamesh Shanim, Veshishim Shaná, 65 anos, Validet Yared. E teve um nome chamado Yared. Tem um nome parecido em Caim. Irad. Irad é o primeiro, é o filho de Hanó. Tem a cidade Irad. Irad é a cidade caiu, e caiu o nível. Irad. E agora tem Yared. Yared também é descer, né? Yared é descer. O que quer dizer esse nome? A gente vai ver na Torre de Babel, esses chores, no Matan Torá, também tem algumas vezes na Torá, vai Yared Hashem, e desceu Deus, na Torá. Que é uma das perguntas muito, Deus desce? E a gente vai ver que toda Yared na Torá significa, quando fala que Deus desceu, significa Deus se revelou.
Então Deus se revela. Assim, por exemplo, Lucas traduz Yered Veitgal e se revelou. Vayered Hashem Ve'anah, Ve'tev Moshe Ve'itva B'Shem. Isso, Vayered se revelou Deus. Ou seja, agora tem alguém que louva a Deus e o descendente começa a falar, não quero mais aquele trabalho religioso de dogmas do intelecto humano, eu quero a revelação divina. Não só quero mais louvar a Deus, está na hora de a gente revelar a Deus no mundo. Começa trabalho oposto. Mais 830 anos viveu e trouxe filhos e filhas, e todos os dias dele foi 908 anos. Não, 62. 980. Não, 895 anos e morreu. Vai à morte e morreu. Porque todo mundo morreu? Porque Deus falou, quando você comer a fruta, vai morrer. Vai, tá todo morrendo. Vai o Kole Mehal 18. Yudchet. Vai Yared Shtem Veshishim Shana, 62 anos, o Meat Shana, 162 anos, e trouxe Hanor. E existe alguém parecido em Caim, que se chama Hanor. Filho de Caim é Hanor. E ele também tem um Hanor aqui. A gente vê que Hanor é a inauguração. É sempre quando existe agora uma expectativa de agora o mundo vai recomeçar, agora vai vir a salvação, Hanor, inauguração. Ou seja, o descendente de Caim é Hanor, aqui o filho de Yared, que queria a revelação divina, é Hanor, e o filho de Reuven, o primogênito do povo judeu, é Hanor também. Ou seja, agora é um início, recomeço da humanidade. Vai Yared Harei Olidot Hanosh Monem Atshanav Elid Banim Banot, teve filhos e filhas, e todos os dias de Yared foi 962 anos e morreu. 21. Vai Hanor Hamesh Shana, e teve com 52 anos Hanor, vai Oledet Metushala, que é Metushela. Sim? Metushela. Tem alguém parecido em cá, você já está esperto pesquisando que quem é? Metushael. Não, Metushael, exatamente. Metushael é que Metushala, bem parecido. Metushael é diminuir Deus, ou de matar, não vou falar, e Metushael pode ser desenraizar. Matish é desenraizar Deus, ali em Caim. Agora, Metushala é diferente. Shala é enviar, né? Ou seja, aqui é um remez, uma alusão, aqui é alusão, não é o pshat, que existe vida após a morte. Que met é morte. Então tem o Metushael, Sheol, met Sheol. Sheol é túmulo, é o abismo. Até se refere como um conceito judaico de inferno. Ou seja, que a morte é para o abismo, Metushael, desenraiza Deus do mundo. E aqui é Metushala, que a morte tem um shala, você é enviado. Existe vida após a morte. Existe algo além. Então, Metushala. Então é tipo, existe mais do que essa vida, existe coisas depois. Vamos lá, vamos shala, vamos ser enviado, vamos passar de mundo, melhorar. Tá? Então é Metushala. Vai estar ali Hanor, então a gente vai ver que esse Metushala, ele vai morrer 7 dias antes do dilúvio. E ele é um tzadik gamur, um justo completo, talvez um dos maiores justos que existiram no mundo, a gente vai ver daqui a pouco, tá bom? Esse Metushal. Agora vai contar sobre o filho do Metushal, o pai do Metushal, o Hanor. Né? O pai do Metushal, olha que interessante. Agora vai contar sobre a historinha sobre alguém, que é o Hanor. Vai taler Hanor, Eta Elohim. E Hanor, ele andou para Deus, porque toda a ideia fala que teve filho com tantos anos, fala o nome do filho, viveu mais tantos anos e morreu. Então falou que Hanor com tantos anos teve Metushala. Agora deveria falar que ele viveu mais tantos anos e morreu, mas vamos ver o que ele vai falar. Vai contar, vai taler Hanor de Elohim, e Deus ele e andou Hanor para Elohim, em Deus, atrás de Deus. E Hanor, a vida, ou seja, um grande tzadik, ele andava atrás de Deus, se mantinha correto a vida toda. Acharei Olidot Metushala, depois que ele teve Metushala, Shloshim Yot Shana, ou seja, ele viveu mais 300 anos. E aqui a ideia é que é muito pouco tempo para média. Ele só viveu mais 300 anos, então, enquanto está todo mundo vivendo mais 800 anos, 900 anos. E ele viveu só mais 300 anos. Sim? Shana é o Shloshim Yot Shana.
vai taler Hanor, de novo, e andou Hanor. Ah, não, eu já li isso, não. Vai Cholemei Hanor, Hamesh Veshishim Shana, os Shloshai Meot Shana, ou seja, Hanor viveu só 352 anos. Não, desculpa. 365 anos. Sim? Que não é à toa. O que é 365? Um ciclo solar. Ou seja, existe um ciclo solar em anos que Hanor viveu aqui no mundo. Mas não está escrito Vayamot. E morreu. Aqui não está escrito. Viveu pouco, mas também não está escrito que morreu. Vai estar ali Hanor e está Elohim de novo. E Hanor andou para Elohim. Veineino. Que é Lucar Otam Elohim. E ele não está mais, porque Deus pegou ele. Ou seja, alguém que não morreu. Igual ele ao Anavi. Subiu em vida para o Shammai. Deus pegou ele. Seja um grande tzadik. Ele sempre ficava atrás de Deus, aí Deus falou, vem comigo. Sobe aí na carroça, não sei se foi, igual ele era na carroça de fogo, e sobe e diz, Hanor. Sim? Muita cabalá sobre isso. Hanor, muita coisa certa falada, muita coisa errada falada. Não é o tema aqui, tá bom? Então é o Enoque em português. Né? Então a gente vê aqui que alguém que nem morreu, ou seja, ele venceu aqui o Metushalah, que é o filho dele. Ele foi o próprio pai, depois que teve o Metushalah, né? Foi para outro lugar, tá bom? Então, vai rir Metushalah Sheva Shmonim Shana. Ele viveu mais. O Meat Shana, Velidet Lamer. Teve o Lamer. E o Lamer tem alguém parecido, que é Lamer também. O Lamer lá a gente falou que era a pessoa que ia atrás dos desejos do coração e não do intelecto. Sim? E esse aqui. Incrível esse paralelo dos nomes. Né? Incrível, né? Incrível. Tinha percebido alguma coisa anteriormente, mas é. E esse Lamer aqui. Então ele também é atrás do coração? Sim. A mais do intelecto, mas agora não estamos falando do mesmo sentimento da família de Caim. Talvez em vez de um sentimento, é mais uma intuição. Ou seja, Lemer, ele tinha uma intuição a mais. O que é essa intuição? É o caminho da profecia que está tentando voltar para o mundo. E esse Lemer, ele vai ter algo parecido, a gente vai ver em seguida. Como esse Lemer, ou seja, ele consegue ter uma intuição, algo que não é racional, um Ruach HaKodesh, um espírito santo. Então, teve Lamer. ויחי מתושל אחרי יולידו את להם 80 שנה ו700 שנה ויולד בנים בנות. E teve filhos e filhas, והיו כל ימי מתושל, e מתושל viveu 965 anos. 969 anos. Seja a pessoa que mais viveu na história. Matusalém, né? Shana vai a moto, mas também morreu. Morreu que é 7 dias antes do dilúvio. E O chuvá dele começou a chover. Sério? Levantou a chuva de Deixa eu enquanto Midrash famoso. Deixa eu explicar um negócio aqui antes. O que é esse vai taler Hanor e andou Hanor atrás de Deus? Que ele foi correto, mas o que é e vai taler? O que é vai taler? E andou. Se andou. Atrás de Deus. Seguiu. Mas o que é o andar? É andar atrás de Deus. Isso é uma pergunta, tá? Cadê? Vai ler. Não é lalechet, é vai ler. É mais um passeio aqui essa palavra. E passeou atrás de Deus. Quer dizer que toda a intenção de Lemer no mundo era Deus, 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 Deus. E aqui no mundo ele passeou. Esse mundo ele viu, é um passeio, é um corredor. Eu estava atrás de Deus mesmo. Ou seja, por acaso, é um ano solar, passou. Ele passou pelo mundo, mas não que o principal foi viver nesse mundo, esse Hanor. E aí Hanor subiu. O que é importante, o que é verdadeiro. Pessoal, quando a gente chegar em Tzhak, a gente vai desenvolver mais esse conceito. Lemer Harei Olidot Noah. Tá, então vamos ver. Desculpa, eu pulei, né? Que local é o Elohim. Vahemet Shalach Harei Shana. Agora 28. Vai Lemer, já falando isso, Shana, o Meat Shana, Veledet Ben. E olha que interessante. Agora Lemer, ele tem um filho chamado Ben. Lembra o que é Ben? Ben é Mashiach, é o Salvador. Ben. O nome dele é Ben ou não? Vai dizer que é um Noah, né?
Com quantos anos? 82 anos, 182 anos, né? Vaikrat chamou Noah, e o nome dele é Noah. Noé. Lemor, dizendo, ou seja, calma aí, agora o Noah tem um lemor, ou seja, quando ele deu o nome de Noah, ele falou alguma coisa. Zé, esse que está nascendo aqui, Enachameinu Mimaseinu, ele vai consolar a gente dos nossos atos, Meitzavon, e do esforço, do desgaste e Yadainu, das nossas mãos. Minadama, da terra, Asher Ararashem, que Deus amaldiçoou. Quando que Deus amaldiçoou? Quando ele amaldiçoou o Adão, ele fala, e a terra vai ser amaldiçoada, que dela vai nascer espinhos e abrolhos. E ele vai consolar, ele vai tirar a maldição da humanidade. E ele falou isso quando? Quando Noah nasceu. Logo aqui a gente está falando de uma profecia que aconteceu de fato. Ou seja, por isso que é Lemer. Ele tem uma intuição além da razão. Então a gente vê que até Noah trabalhar na terra era muito difícil, não tinha ferramenta. Fala que Noah, como que ele fez isso? Como que ele tirou o desgaste das mãos da pessoa, da maldição dos espíritos da banda, ele inventou o arado. Então daqui a gente vê também que através dos desenvolvimentos tecnológicos, você não só desenvolve o mundo, como traz Geulah para o mundo, salvação, porque é isso que não precisa mais botar a mão, agora eu uso um arado, é uma evolução para o mundo. E a gente vai ver que essa evolução o mundo pode trazer, pode ir para o bem ou para o mal. Ou seja, agora eu não preciso me esforçar tanto para conseguir produzir a mesma coisa. O que eu faço com o tempo livre? E a gente vai ver que a humanidade foi um caminho que acumulou riquezas e acabou tendo dilúvio. Não souberam aproveitar. Por que as idades são reveladas aqui na Torá? O que a gente aprende desses números todos? Tem um monte de segredos, mas o simples é você consegue fazer a cronologia e saber quando viveu cada um, o que aconteceu em cada época. Você faz as contas, você vai saber quando teve o dilúvio, fazer toda a conexão da Torá inteira. Você consegue ver, por exemplo, quando isso está acontecendo, Adão já tinha morrido ou não? Quantos anos tinha Adão? A gente vai ver que exatamente quando Adão morre, a geração começa a realmente ficar pior. Porque eles começam a falar, caraca, morre mesmo. E aí começa aquele conflito eterno da humanidade, que é o maior conflito do ser humano. É o ser humano em relação à morte. Dado que morre de verdade, o que eu tenho que fazer com a minha vida? Quais são meus valores? Como eu aproveito o meu tempo? Porque até então não era tão certo. Tá, tinha morrido o Caia, o Tuvô Caia, mas foi assassinado. O Hevel foi assassinado. Mas morrer de velhice? Então eu vou morrer. Se eu vou morrer, eu tenho que aproveitar a vida. E como se aproveita a vida? Sim? E a geração do dilúvio vai achar que é uma coisa que não era. Depois vai vir a Torre de Babel, vai achar que é outra coisa que não era. Até que vai vir Abraham e vai dizer o que é, como se aproveita a vida. Que vai dizer que ele viveu todos os dias de Abraham. Abraham Baba e amigo. Né? Ele foi em seu dia, todo dia ele viveu. Depois vamos falar da morte de Abraham. Então a gente vê, dá pra ver, ó, quando esse nasceu, o que estava acontecendo, você consegue estudar muitas coisas também. Vaikrat chama Noah, Lemor Zé Nachameinu. Esse vai consolar. Ou seja, o começo do tikkun, do conserto, da maldição de Deus, começa aqui, com Noah. Então a gente vai ver que também todas essas questões tecnológicas que existem hoje em dia na nossa geração são sim consertos de maldições que existem no mundo. Tem facilidades que não preciso me esforçar, ou então consigo dar o show pela internet, mas está consertando o pecado, está trazendo a salvação para o mundo. O Mashiach está chegando. Há 150 anos teve o boom de tecnologia no mundo, nunca teve tanta tecnologia assim, do nada. Cada vez isso indica alguma coisa. O trabalho, que é o que move, que a maldição do ser humano que era trabalhar, que a gente sabe já, para trabalhar, cada vez trabalhar é mais simples, porque agora você não precisa mais cavar na terra, você aperta um botão. O trabalho é mais branco, é mais virtual, não é tão maciço. Isso tudo são concertos e são sinais que a maldição do homem está acabando. Que é trabalhar o suor da mão, que agora a gente não soa tanto. Mas porque eu posso fazer isso pode ser pro bem e pro mal? Sim. Isso é uma questão. Você tem um livre-arbítrio aqui. Já começa a falar de
de inteligência artificial, que daqui a pouco as máquinas vão fazer as profissões do ser humano. Ou seja, então eu não vou precisar trabalhar daqui a pouco, as máquinas vão trabalhar por mim? Sim. Ah, isso é ruim? Pode ser ou não, mas com certeza é acabar com a maldição que o Adam Rishon teve, que é que você vai trabalhar para você, porque agora não precisa, tem uma máquina trabalhando por você. E aí é o que o Maimonides fala, porque a gente quer que o Mashiach venha. Qual é o objetivo? Pra gente dizer, ó, tava tempo certo, agora viver em paz? Não, é porque agora vai ter tudo, não vou precisar trabalhar, eu vou ter meu tempo inteiro para estudar a Torá e me melhorar como ser humano. Por isso que a gente quer Mashiach, sem falar Maimonides. Tradução para Félix, se não me engano. Fala, por isso que a gente quer Mashiach, para ter um tempo de fartura na humanidade. A gente não vai precisar trabalhar, que é montar um ser humano. E eu vou poder me dedicar à vida. Por isso que eu quero Mashiach, sem falar Maimonides, tá? Então, está acontecendo. Cada vez mais está acontecendo. Então vamos lá. Vai criar Shemo Noah, Lemozena, Hamen Masen, Betzvandenu, Minadama, Shalarash. Então isso, começou a consertar. Vai Leme, Harei Olido, Et Noah. E Leme depois, Hamesh, Vetishim Shana, 595 anos, e teve Banim Ubanot. Vai Kolem Eleva, Sheva Shaneta, e teve 777, e morreu. 777 é um nome interessante, número interessante, né? Vamos lá. Vai Noah, e foi Noah, CEP postal. Ben Hamesh Motshana, com 500 anos. Interessante. Porque todo mundo com 100, 90, 80, 65, 62 anos tinha filho. E Noah com 500 anos. Só com 500. 500 anos sem filho. Vai Oled Noah. E teve Noah, et Shem, et Ham, et Yefet. 3 filhos. Shem, Ham e Yefet. Vocês são 3 pessoas importantes aqui. Diferente que cada um teve um, agora Noah tem 3. Interessante que na Parashá que vem a gente vai falar que vai taler Noah, que Noah andou atrás de Deus. Igual Hanor. Mas qual a diferença de Hanor para Noah? Que Hanor foi pego. E Noah vai Oled Noah. Noah, ele teve descendência. Ele deixou no mundo descendência. Vai Oled Noah. Ou seja, tem coisa até hoje que Noah botou no mundo. Ou seja, que o mundo não é só ficar atrás de Deus, aí Deus me pega, foi uma passagem, e o que você fez no mundo? Nada. O importante é que eu saí dele são e salvo. Não, mas o que você faz no mundo? Isso é importante. Noah fez. Shem, et Ham, et Yefet. Esses 3 nomes a gente vai estudar daqui a pouco o que significa Shem, Ham e Yefet, tá? E eles são muito importantes para a humanidade depois do dilúvio. Adam Larov. E aí aconteceu que o ser humano começou a Larov al Pnei Adamah, a se multiplicar pela terra, Banot, o Banot al Dulahem. Eles tiveram filhas. Sim? Só um segundo, só para ver se eu estou falando de forma didática, que eu anotei aqui. Tá. Não, forma didática é outra forma, então vou falar. É o seguinte, então a gente vê, então, que, vamos resumir, que Hevel é a família da sabedoria e da espiritualidade. Hevel não, desculpa, Shet. E Caim na família da aquisição e do materialismo. Sim? E o mundo está perfeito com a família de Shet? Shet está chegando na perfeição do que realmente tem que acontecer no mundo? Não necessariamente. Embora pareça melhor do que Caim, a gente vai ver que só um deles vai sobreviver ao dilúvio também. Porque se Deus criou 2 forças no mundo, Hevel e Caim, ou seja, Caim e depois Shet, é porque as 2 devem saber conviver juntas. E eles tinham essa intuição, que cada um tentava chamar do nome do outro para tentar pegar mas não rolou. Sim? Então tinha a riqueza e tinha a sabedoria. Faltava uma coisa no mundo, que é uma característica que consegue juntar a riqueza com a sabedoria. É difícil uma pessoa ser rica no mundo? É difícil ser uma pessoa rica, com muitas posses materiais. É difícil em que aspecto? Se é raro ou se é difícil quando a pessoa é rica? Se isso é difícil para ela? Não. É difícil conseguir ser rico. Não, eventualmente não. Se a pessoa só quiser fazer isso da vida, ela deve conseguir. O difícil é ser rico e outras coisas, e ter família, não sei o que lá. Agora, se a família, eu quero acumular posses, não importa como, deve conseguir se for bom.
se não bom de ética. Se fizer esse planejamento bem feito, vai conseguir. É difícil ser sábio? A princípio é mais difícil. É mais difícil. Mas se dedicar também só à sabedoria, vai ser sábio. Mas ser rico e ser sábio é muito difícil. Isso é muito difícil. Os dois juntos é muito difícil. E para você ser rico e sábio, você precisa de uma terceira característica, que se chama ser forte. Gibor. Quem é o forte? Aquele que controla seus instintos. Ou seja, quem controla seus instintos consegue ser tanto rico como sábio. Isso que falam nossos sábios. Que... Esse é o Ashir, esse tem... é o Hakam. Tem isso? Quem é o sábio? É bom, nem tinha pensado nisso. Quem é o sábio? Aquele que aprende de todos os seres humanos. E quem é o rico? Aquele que está satisfeito com o que tem. Mas fala nós sábios, vou ler primeiro em hebraico. Ena nevoah shorah ela al-hakam asher ve'gibor. Que não existe como ter uma profecia sobre uma pessoa, a não ser que ele seja rico, sábio e forte. Um profeta tem que ter esses 3 pré-requisitos: rico, sábio e forte. Então, se a pessoa fala assim, tive uma profecia, tem todos os sinais, aí você fala, tá bom, mas posso ver seu extrato no banco? Não, estou no negativo. Então, mentira, você não é profeta. Não é profeta, não é rico, não é profeta. Aí vem o outro cara, eu sou profecia, mas tá meio burrinho. Faz aqui a prova do Enem. Sei lá se a prova do Enem é algum requisito hoje em dia. Mas faz aqui o psicométrico, melhor. Tirou 5 RDO, não sei como funciona. Tirou o melhor, não. Então você não é profeta. Eu sou... Calma aí, levanta aí esse peso aqui. Não, muito forte. Faz essa barra. Não, muito forte. Então... Não, você não é profeta, não. O profeta tem que ter os 3. Tanto no sentido literal, como no sentido de estar satisfeito com o que tem, de aprender de todos e de saber se controlar. Equilíbrio. Aí você pode ser profeta. Ou seja, a profecia, que é a especificidade do povo judeu, que é o que o povo judeu vai trazer para o mundo, ainda não podia acontecer mesmo no mundo. Embora o Lemer, o pai de Noa, teve uma intuição quando ele nasceu, não podia dizer que ele era um profeta. Não tinha profetas. E a profecia tem que vir para o mundo, que é o Ben, é a construção do mundo, é o Mashiach, ser o profeta. Então faltava no mundo os Giborim, os fortes. Tinha os Rahamim, os sábios, tinha os Asherim, tinha os ricos, não tinha os Giborim. Então alguém precisava se empenhar em conseguir ter pessoas Giborim para poder nascer o profeta. Vamos dizer assim, tá? E aí eu acho que é o que vai dizer aqui. Olha o 6:2. Vairu, é o capítulo 6, versículo 2. Vairu bnei Elohim. E viram os filhos de Elohim. Quem são os filhos de Elohim? Lembra que foi dito que tem uma pessoa que foi apelidada como que nasceu com aparência e semelhança de Elohim, que é o Shet? Então, Bnei Elohim são os filhos de Shet. Então, e viram os filhos de Shet, et Benot Adam, as filhas de Adam. Quem são as filhas de Adam? São os descendentes de Caim. Por que são os descendentes de Caim? Porque com Caim nasceu uma mulher, com Hevel nasceu 2. Eles brigaram, ele matou Hevel e as 3 filhas de Adão ficou com Hevel, com Caim. Então os descendentes de Caim são os Benot Adam, as filhas de Adão. E os Bnei Elohim, filhos de Elohim, são os descendentes de Shet. Então a família de Shet começou a olhar a família de Caim, que até então isso não tinha acontecido, uma síntese entre os dois. Que Tovat Hena, que eram boas. Tovot eram... Vai que Hulahem Nashim, e pegaram para eles mulheres, Mikol Asher Baharu, de tudo que eles viram. Vai Omer Hashem Loyada, vamos pular isso por enquanto. Vabim Pinim Baretz, aqui no 4. Nefilim e os caídos estavam na terra, já vou explicar. Bayamim Mahé naqueles dias, Vegamahé também depois desses dias. Asher Yavô Bnei Elohim, quando vieram os filhos de Elohim, ele Benot Adam, com as filhas de Adão. Vai Dulahem, Rema, Giborim, e tiveram os Giborim. Ou seja, o que nasceu dessa terra são os Giborim. Ou seja, das duas famílias juntas nascem os Giborim.
Asher Meolam Anshei Shem, que são os Anshei Shem, as pessoas poderosas, importantes. Sim? E a gente vai ver o seguinte, que quem é da família de Shet é Noah. Quem é da família de Caim é Naamá. E a gente vê que Noah casou com Naamá. Então aqui a gente vê um exemplo de uma família que juntou os Bnei Elohim com o Benot Adam, que é Noah. E eles têm 3 filhos, Shem, Ham e Efet. Esses são os Giborim. E uma vez que existem Giborim no mundo, o resto todo já agora não é tão importante. Podemos começar o mundo de novo desses 3. Vai vir o dilúvio. Tá, essa é a ideia aqui. Ah, só o Noah então casou com... Só o Noah e a Naamá casaram e mais ninguém? Não, está escrito que eles olharam. Mas isso é algo tão difícil, educacionalmente falando, que muitos erraram. E as pessoas e os casais, os filhos que não foram para o caminho certo dessas 2 famílias se chamaram os Nefilim, os caídos, os rebaixados. Que caíram muito mais que todos os outros. Mas teve um casal só que deu sucesso, Noah. E aí os 3 filhos de Noah vão ser salvos. E aí a humanidade vai vir dos Giborim. E desses pode vir uma profecia. Sim, Nessa época já estava tudo corrompido já. Tudo corrompido. Então, agora vai contar como se deu a corrupção. Como que corrompeu? Embora a gente já estudou muito, mas olha que interessante. 6 Aleph. Vai que Adam começou o homem Larov, multiplicar. Por que multiplicar? A gente pode dizer literalmente que agora tem um arado, então começou a acumular mais bem. Tem mais fartura. Igual hoje em dia que tem a tecnologia, então a gente tem mais posses, mais utensílios, e a casa fica cheia de coisas que você não sabe viver, não quer jogar fora, e lixo, e não... Larov. Mas a ideia é o seguinte, o Larov mesmo, a ideia é o seguinte, que Deus deu uma brahá para o ser humano e falou pro urvo, multiplicai-vos e... Como se traduz? Crescer é isso. Crescer e multiplicar. Isso. Prurvo. E aqui o homem só começou Larov. Você só foi fazer o urvo. E deixou de fazer o pru. Só o segundo. Só Larov. Pru, urvu. Só urvu. Qual a ideia? Pru é de pri, de fruta. O que é uma fruta? Uma fruta é alguma coisa individual, particular, bonita. Tem as suas propriedades. E urvu, multiplicar em quantidade. Larov, muito. Cada filho você tem que ter suas condições de educar. E, dado que você consegue educar os filhos e prover, você tem muitos filhos. Sim? E aqui eles começaram só a ter filho, Larov. Mas não cuidando da educação de cada filho. Não entendendo que cada um é uma identidade, a sua particularidade, precisa da sua atenção. E sim, quanto mais, melhor. Assim como as posses materiais multiplicaram, então os filhos, não tem mais problema com dinheiro, vamos ter. Esqueceram de educar. E é isso que a gente está falando, que voltou a ser objeto, a humanidade. E não mais pessoas, indivíduos. Né? Isso, Larov al-Pnei Adamá, sobre toda a Adamá. O Banot e o Ludulahem, eles tiveram filhas. E daí que tinham filhas? Sempre tiveram o Banim e o Banot. Por que está dizendo que teve filhas? Que nessa geração, quando o ser humano passou a ser mais objeto, o fato de você olhar uma mulher passou a ser mais relevante. A ideia é, existe mulher. Vamos entender. Vairu bnei Elohim, e os filhos de Elohim olharam de Benot Adam, as filhas de Adão. O que eles olharam nas filhas de Adão? Que Tovat Renan, eles são bonitas, mulher bonita. Ou seja, não mais a ideia de, o ser humano, ideologia, não. Que tem um homem normal fazendo nada. O que ele faz da vida? Ele olha a mulher e fala, bonita. Essa é a cultura da época. A mulher deixou de ser um ser humano e passou a ser um objeto bonito, de beleza. Que Tovat Rena, esse é o motivo. Só vou casar porque ela é bonita, mais nada. Vai que Rulahem, e pegaram, adquiriram. E pegaram o quê? Até a força. Nasciam mulheres, várias mulheres, não só uma. Mikola Shabaharu, tudo que eles queriam. O que eles escolhiam? É você, vem. Não quero, e daí? Vem. Aqui vão falar Urashi, os sábios, até uma mulher na Rupá.
No casamento vinha o Gibor, uma pessoa mais forte, falava, você é minha. Não, eu tô casado, não, é minha. Pegava a força, violentava a mulher, você é minha, você é bonita. Eu quero você. Então as pessoas mais fortes, poderosas, começaram a ter muitas mulheres e o padrão era a beleza. Igual a Hasverosh de Esther, que é o concurso da beleza. Então é a objetificação da mulher aqui. Então pela primeira vez a mulher passou a ser um objeto. Por quê? Porque agora é só Larov, não tem mais Pru, não tem mais particularidade, é só... Vaiomer Hashem, aí Deus ficou nervoso e queria acabar com a humanidade. Ele falou Hashem, eu vou passar rápido isso. Vaiomer Hashem, loidon ruchi ba'adam leolam, beshagam u'basar ve'uyamav me'av shana, Biomal ele é basar. Então, em vez de terminar agora, eu vou dar mais 120 anos. Resumindo, em vez de terminar a humanidade agora, eu vou dar um prazo de 120 anos, vai que eles se arrependam, que melhorem. Tanto que quando ele for falar com Noé, ele vai falar, faz 120 anos, vai ter um dilúvio. Eles são carne, então eu vou dar 120 anos para eles. Viverem e ver o que isso vai dar. E o resultado de 120 anos depois é que tem uma família que tem sucesso. Noé e Namá, que tem Shem, Ham e Yefet. Que eles conseguem, sim, a junção das famílias. Mas os outros todos não. Por isso que são Nefilim, caídos. Se vão no dilúvio. A Nefilim, Hayubaretz, na Aretz começou a ter muitos Nefilim, pessoas com essa cultura. Vayamim Mahé naqueles dias. Vegam Acharei Kem, também depois desses dias. O que quer dizer também depois desses dias? Naqueles dias, antes do dilúvio, depois desses dias, depois de todo morreu depois. Então aqui é uma alusão que as pessoas que viveram nessa época viraram os seres mitológicos das diversas culturas depois do dilúvio. Esses Giborim, esses poderosos, são os deuses dos povos que viveram depois do dilúvio idólatras. São esses nós, são o nome dessas pessoas. Asher Yavô Bnei Elohim El Benot Adam, quando Shet veio com Cain, vai ele do Lahem, Hema Giborim, nasceu os Giborim, Asher Meolan Anshei Shem. Sim? Anshei Hashem. Sim? Hashem é estrangeiro de Moshe Rabbeinu, né? Beshegam, está escrito aqui, Loidam no 3. Loidam Ruchi Badam Leolam Beshegam. Beshegam é que também Gam. Beshegam. Beshegam também Gematra Moshe Rabbeinu. Tem duas alusões aqui de Moshe Rabbeinu. Quer dizer que o potencial de Moshe Rabbeinu estava no dilúvio. Porque Moshe é o Salvador. E a gente vai ver que o dilúvio era uma situação tão difícil que o Salvador não conseguiu salvar. Por isso que o mundo todo morreu. Mas Moshe estava lá. Mas ele morreu junto no dilúvio, com todo mundo. Não Moshe é o Moshe, mas o potencial de Moshe. E aí, quando a filha do Paró vai encontrar Moshe, vai falar, você chama Moshe porque da água eu te tirei. Do dilúvio eu te tirei. E Moshe estava numa teivá, numa arca, pois é que ele não entrou aqui. E aí Moshe salva a humanidade. Mas tinha um potencial de salvação, Deus esperava uma salvação, que não aconteceu. Mas aconteceu, o povo judeu quando saiu do Egito. Tá? Que Moshe lá soube desempenhar. Aqui, a potencial de Moshe não aconteceu. Ficou latente. Veldu Lahem Giborim Hashem. Maftir? Vayar Hashem Kirabar Atadam. E Deus viu que, não vou entrar nisso agora, que era muito mal o homem, Baaretz, Vechol Yetzer Machshavot Libo Erak Kol Hayom. Tudo que fazia era mal o dia inteiro. Vainachem Hashem Kenasa Et Adam. E ele se consolou por ter feito o homem, Baaretz, na terra. Vai estar ele ficou triste. Isso tudo é metáfora. Óbvio que Deus já sabia o que ia acontecer também, né? Mas Vaiomer 7. Vaiomer Hashem. E falou Deus. Que Deus Yud Kevavkei, não Elohim. Né? Então a piedade de Deus falou. Emre Tadam Asher Barati. Eu vou apagar o homem que eu criei. Barati, né? Que eu comecei a criar. Me'al Pnei Adama. Sobre a face da terra. Me'adam Abema. Do homem até o animal. Adremes. Até o rastejante, até a Ofa Shamayim, o passo do céu, que Nihamti, que Assiteim, que eu fiquei... Como é isso? Eu me arrependi que eu fiz eles. O que o animal tem a ver? Também se corrompeu. O animal corrompe? Uma ideia de explicar o seguinte, que é um título. E eu vou apagar o homem que eu criei, da terra. Que homem é esse? Miadam
tanto o homem que se comporta como homem, ad bema, até o homem que se comporta como animal. Ad remes, até um homem que se comporta como rastejante. Ad ofa shamayim, ou como um animal que voa, tá aí. Todos esses tipos de ser humano que existe no mundo, que ficou pior do que... Ser vivo, né? Tudo eu vou matar. Mas isso não é o pshat. O pshat é que o animal, não sei, o pshat é que o animal vai morrer também. Talvez que tudo é teoria, que tem discussão sobre vegetarianismo, eu entrei um pouco nisso, que talvez tudo foi criado por causa do ser humano vai morrer, todo mundo vai morrer. Mas a corrupção do animal não está escrito meforacha aqui, que o animal se corrompeu também, não está escrito isso. Pode ser, pode não ser. Venor Matzahem Bnei Hashem. E aí termina Bereshit. E o Noah encontrou bondade, graças aos olhos de Deus. Noah. E aí, para terminar, a gente vai ficar com a pergunta. Por que Noah sobreviveu? Encontrou graças? O que quer dizer essa frase? Que Noah encontrou graças. O que é que alguém encontrou graças aos olhos de Deus? E a gente vai ver que Noah depois vai sobreviver. Ele sobreviveu por mérito ou não? Então, por estar escrito que ele encontrou graças aos olhos de Deus. Teria que só contar. Deus encontrou graças Não, nas tinha que estar ações escrito de que Noah era tzadik e viveu, sei lá. O que Noah encontrou? Não Noah Matzahen, aos olhos de Deus, ele olhou para Noah e falou, tadinho, é isso que está escrito aqui, vou salvar. Porque a princípio é para matar todo mundo. Adam, Bema, todo mundo. Mas o Noah tem graça. Sim? O que tinha em Noah? Ou seja, isso vem dizer o seguinte, Noah não tinha mérito de sobreviver ao dilúvio. Ele encontrou graças aos olhos de Deus, a princípio. Então, porque Deus salvou Noah, não tinha que salvar, tá? É uma pergunta. Você vai responder ela que vem. Segunda pergunta, só para não ficar um pouco, para deixar pensando errado durante a semana, que nesse passo o cristianismo ele vai interpretar, viu? Isso quer dizer que o ser humano, ele desde o pecado original do Adam Rishon, ele é um pecador aos olhos de Deus e é impossível você ser uma pessoa justa. E tudo que acontece é graças aos olhos de Deus, e você não tem como se salvar sozinho pelos seus méritos. Isso é impossível, a não ser que você encontre graça aos olhos de Deus, que se chama Haninah. E como se encontra graça aos olhos de Deus, não depende dos seus atos. E sim, depende se você falar que Yeshua, por exemplo, no cristianismo, se Yeshua, Jesus, ele é Deus, você encontra graça aos Deus e você é salvo. Mas não que o ser humano é salvo pelos seus atos, pelo seu código moral, ético, o que você fez. Não isso. A única forma do homem salvar do inferno, ou os árabes, do mármore do inferno, não sei o que lá, é encontrar graça aos olhos de Deus. Como encontra graças? Você faz tantas rezinhas aqui, ou resolve com a igreja tal coisa, ou confessa para o padre, ou fala que... E aí pronto, acabou. Mas se você não fizer isso, você pode ser uma pessoa ética, moral, justa, vai para o inferno. Né? Esse é o que o cristianismo diz, desse passuco. Mas o cristianismo não entende certo, porque o próximo passuco é... Ele está dando? Noah ish tzadik, é um homem justo. Então, se ele é um homem justo, ele mereceu. Mas então, porque está escrito que encontrou graça? Porque se encontrou graça, ele não mereceu. Não mereceu ou não mereceu? Se não mereceu, porque foi salvo. Isso vamos ver. Então, vamos começar agora para Shanoa, aula que vem. Aula 11, a gente... Semana que vem estuda, se Deus quiser. Mais 10 de novo. E acabamos...